Nessa aula eu vou te ensinar como operar as retiradas de pavio. E antes disso, o que é uma retirada de pavio? É basicamente isso, quando acontece dois pavios simétricos, é como se fosse os dois pavios não existissem mais. Como seria isso? Por exemplo, a gente tem aqui uma vela verde e lá na frente outra vela verde ou de qualquer cor, pode ser uma vela verde ou uma vela vermelha. E aqui também poderia ser uma vela vermelha ou uma vela verde. Se na mesma direção ele já consegue fazer um pavio simétrico, é como se fosse esses dois pavios não existissem mais. Agora vamos fazer o exemplo na vermelha. Aqui ó, a gente tem uma vela vermelha, a gente tem outra vela vermelha. Por exemplo aqui ó, se esses dois pavios já estão em simetria, na mesma direção. Isso seria a mesma coisa que esses dois pavios não existissem mais. E o que a gente faria? Se ele não existe mais, a gente basicamente faria isso daqui ó. A gente retirava esses dois pavios, retira aqui e também retira aqui. Ó, retira esses dois pavios aqui, ó. Retira aqui e retira aqui. Pra gente fazer a nossa operação, a gente tem que ter mais confluência. Mas a retirada de pavio em si é basicamente isso. Quando toca dois pavios simétricos na mesma direção, a gente tem aqui essa retirada. Poderia ser muito bem, ó, uma vela verde e no futuro aqui, ó, uma vela vermelha, por exemplo. Aí esses dois pavios tá em simetria. É como se fosse esses dois pavios não existissem mais. Ou aqui também, ó. Poderia ser esse pavio junto com esse pavio em simetria. Que a gente ia retirar, porque aqui está em simetria. E aqui na parte de baixo também tem simetria. Aí a gente poderia tirar esses dois pavios. É uma retirada de pavio, ó. Como se fosse esses dois pavios não existissem mais. Aí ficaria basicamente assim. Aí agora vamos encontrar no gráfico para ficar mais fácil o seu entendimento. Ó, vamos ver. Lembrando, o pavio tem que estar na mesma direção. A gente tem que ter aqui, ó. Por exemplo, esse pavio, se a gente olhar para o lado, ele tem que estar na mesma direção. Ele não pode vir romper, ó, por exemplo aqui, ó. A gente tem esse pavio aqui e ele não pode vir romper e no futuro vier outro pavio e tocar aqui. Aqui a gente tem outro tipo de análise. Quando toca um pavio simétrico na mesma direção, por exemplo, se esse pavio tivesse simetria, a gente retiraria esse pavio e a gente teria essa leitura de reversão do movimento. Aqui, ó, o que muda é que esse pavio, ele não está na mesma direção. Se a gente for ver, esse pavio, ele já foi rompido e depois no futuro ele tocou em simetria. Nesse caso não, ele não foi rompido. Então esse pavio junto com esse pavio, a gente faz essa retirada de pavio. Vamos encontrar algum exemplo para ficar mais fácil. Aqui já achei, ó. A gente tem esse pavio e esse pavio. Se a gente traçar uma linha, ele está na mesma direção, o pavio não foi rompido, está na mesma direção e ele tocou em simetria junto com esse pavio. A gente tem uma leitura de retirada de pavio. Lembrando novamente, existe o pavio simétrico na mesma direção e existe o pavio simétrico quando rompe. Por exemplo, a gente tem esse pavio e no futuro aqui, por exemplo, aqui rompeu e a próxima vela, o pavio dela conseguiu tocar em simetria. Aqui não é retirada de pavio, aqui é outra coisa. A gente tem outro tipo de análise, mas para retirada de pavio, o pavio tocou na mesma direção, é como se fosse esses dois pavios aqui, ó. Não existisse mais, a gente pode literalmente apagar eles. Então vamos encontrar mais aqui, ó. Por exemplo, aqui também, ó. Se a gente observar esse pavio junto com esse pavio, os dois, ele tá em simetria, tá na mesma direção. Então é como se fosse esses dois pavios aqui, eles não existem mais. A gente pode fazer essa retirada. O nome disso é retirada de pavio. Por exemplo, aqui também, ó. Os exemplos que eu te dei agora, foi aqui um pavio e na próxima vela já tocou um pavio. Aqui não, aqui foi no futuro. Aqui a gente tem esse paviozinho e se a gente marcar ele, no futuro, conseguiu tocar outro pavio na mesma direção. Ou seja, tá na mesma linha. Ele não foi rompido e depois tocou o pavio com o pavio. Não, ele tá na mesma direção. E se tocou esse pavio junto com esse pavio simetricamente, a gente poderia apagar esses dois pavios. É como se fosse esses dois pavios não existe mais. A gente faz essa pequena alteração. Vamos procurar mais alguns exemplos para não ter dúvida de fato. Ó, por exemplo aqui. Aqui é o exemplo que eu quero te dar. Ó, quando acontece 3 travamentos de pavio. Aqui a gente tem um pavio, aqui a gente tem outro pavio e aqui a gente tem outro pavio. Como que vai ficar isso? Não é todos os pavios aqui que some. Vai ficar assim. Sempre que a gente tiver 2 pavios em simetria, deixa eu marcar aqui, ó. 2 pavios em... Somente esses dois, eles vão ser retirados. Se for 3, ó, 3 pavios em simetria. Nesse caso é diferente. Nesse caso, não são os 3 que são retirados. Existe o exemplo que é o par, que seria 2, 4, 6. Se tiver, por exemplo, 2 pavios aqui, 2 pavios em simetria, a gente tem aqui 2 pavios, ou seja, a gente tem um número par. Se, por exemplo, aqui fosse 4 pavios simétricos, aí seria par também. Sempre que for par, a gente faz a retirada dos pavios. Se for ímpar, algum pavio não está sendo retirado. A gente tem essa simetria junto com essa e junto com essa também. Só que nesse caso,
como são 3 pavios em simetria, a gente só retira os 2 últimos. Ó, a gente tira esse e sobrou esse. Ou seja, esse daqui não muda, esse aqui fica igual. Só retira quando for par. Por exemplo, a gente tem o primeiro e o segundo, a gente teria o terceiro. A gente só retira o primeiro e o segundo, o terceiro ele não faz nada, a gente não retira ele. Então a informação é essa. Se for par, os pavios em simetria, a gente pode retirar todos. Mas se não for par, se for ímpar, por exemplo 3, algum deles vai sobrar. É assim que você tem que fazer. Vamos ver se eu acho mais algum exemplo que aconteça 3 pavios em simetria. Ou 3 ou 5, né? Que seria ímpar. Por exemplo, aqui aconteceu esse pavio em simetria com esse pavio. A gente marca, viu que está em simetria, é como se fosse esses 2 pavios aqui não existem mais. A gente pode retirar esses pavios. É como se fosse ele não existe mais. Se tivesse outro pavio, por exemplo, esse pavio tivesse encostado também, aqui, esses 2 aqui não existiria e somente esse existiria. E, por exemplo, vamos lá, se esse pavio também tivesse simetria, como ficaria? Esse e esse a gente cancelaria, a gente retirava esses 2 pavios, e esse também a gente retirava esse pavio. Essa aqui é a lógica. Por exemplo, só tem 2, você tira os 2. Se tem 3, você tira os 2 primeiros. E se tem 4, por exemplo aqui, você tira os 2 primeiros e os 2 que sobrou. É isso que você tem que fazer. E agora, como a gente vai fazer a nossa operação? Sempre que tiver esses 2 pavios simétricos, a gente já tem uma leitura de reversão. Por exemplo aqui. E a gente encontrar também, a gente tem que encontrar alguma vela expirada. E o que seria a expiração de vela? Seria quando na parte do seu fechamento, por exemplo, em uma vela vermelha, o fechamento dessa vela vai ficar na parte de baixo. A gente tem a abertura na parte de cima e o fechamento na parte de baixo. Por exemplo, numa vela verde, aqui vamos encontrar aqui a vela expirada. A gente tem a abertura na parte de baixo e o fechamento na parte de cima. Então, a expiração de vela acontece aqui no fechamento. É sempre no fechamento. Se for na vela verde, é na parte de cima. Se for na vela vermelha, é na parte de baixo. Vela verde sem pavio na parte de cima, que é na parte do fechamento. E vela vermelha sem pavio na parte de baixo, que é na parte do fechamento também. Ambos são a parte do fechamento. Essa informação que você tem que ter. Agora, como a gente vai fazer a nossa operação? Já que a gente descobriu o que é uma vela expirada, é basicamente isso, vai ser igual pra gente. A retirada de pavio é como se fosse a expiração de preço. É como se fosse o pavio do fechamento, é como se fosse não tivesse pavio no fechamento. Vamos dar exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, uma vela verde e aqui uma vela verde também. Se esses 2 pavios estão em simetria e é como se fosse esses 2 pavios não existem, a gente vai apagar esses 2 pavios. A gente vai apagar eles. E se a gente apagar, a gente viu que ele é uma expiração de vela. Na parte de cima, ela não deixou pavio. Então é como se fosse essa vela terminou expirada. E como a gente vai fazer a operação? A operação é a mesma coisa que a expiração de preço. É a mesma leitura. A gente encontra uma vela de comando. E o que será uma vela de comando? Toda vela que não deixar pavio na sua abertura. Deixa eu ver se encontro algum exemplo. E se eu não encontrar também, eu vou te mostrar alguns exemplos que eu já tenho aqui. Eu vou ter que encontrar alguma expiração de preço. Não, na verdade, alguma retirada de pavio, que essa retirada de pavio vai se tornar a nossa expiração de preço. Ó, o comando é sempre essa vela aqui, que não deixa pavio na sua abertura. Por exemplo, se for uma vela vermelha, não deixou pavio na parte de cima. Se fosse uma vela verde, não teria deixado pavio na parte de baixo. Ou seja, todas as liquidez de compra que tiver atrás dele não vai ser buscada mais. E se a gente tivesse uma retirada de pavio, por exemplo aqui, ó, vamos lá. A gente tivesse um pavio aqui e um pavio aqui, e esses 2 pavios foram retirados. Aqui acabou tudo, aqui fez uma expiração de preço, que trabalhou as últimas liquidez. É como se fosse, aqui não tem mais pavio, ó, não deixou mais pavio. E não tem mais liquidez para compra por causa dessa vela aqui que é o nosso segurança. Quando tem uma vela vermelha que não deixa pavio na sua abertura, ela vai bloquear o mercado de compra, ou seja, toda a liquidez, todo o pavio do fechamento não vai ser mais buscado pela compra. Por exemplo, toda a liquidez ela é buscada pela própria vela, essa vela verde, certo? A gente tem essa vela verde, que quando o mercado estiver subindo, quando o mercado tiver com interesse de compra, ele vai vir fechar com o corpo esse pavio, que é o pavio do fechamento, que é a nossa liquidez. A gente tem, por exemplo, aqui, liquidez aqui, e essa vela conseguiu fechar com o corpo, ou seja, ela conseguiu romper a liquidez, rompeu o pavio da vela, dessa vela, e fez uma nova liquidez. Nesse caso, ela deixou essa liquidez, só que essa liquidez é falsa. Por quê? Porque se a gente observar esse pavio junto com esse pavio, ele está em simetria.
É como se fosse esses dois pavios não existissem mais. E se não existe mais, a gente não tem uma liquidez para compra. É aqui no mesmo caso, por exemplo, o mercado tinha deixado uma liquidez, por exemplo aqui, deixou uma liquidez, só que a próxima vela ou as velas seguintes conseguiu deixar um pavio simétrico. Então a liquidez que estava aqui é uma liquidez falsa, porque esses dois pavios não existem mais, ou seja, o mercado não deixou mais liquidez para compra, não vai mais buscar a liquidez de compra, que estiver mais atrás no gráfico, por causa dessa velinha aqui que é um segurança. Essa vela não deixou o pavio na sua abertura, então ela é a nossa segurança. Toda vela que não deixar pavio na sua abertura vai ser o nosso segurança. E o que seria isso? Se for uma vela vermelha, vamos colocar aqui segurança vermelho. Se for um segurança vermelho, ele vai bloquear as liquidez de compra. Ou seja, bloqueia o pavio de compra. E o que será bloquear o pavio de compra? No futuro, quando o mercado estiver subindo, ele não vai mais subir, porque ele bloqueou, essa vela bloqueou de vir buscar. Então o mercado já não tem mais interesse de compra. Se for verde, bloqueia o pavio de venda. E não é qualquer pavio, tem que ser o pavio da liquidez. E o que é o pavio da liquidez? É o pavio do fechamento. Isso aqui, ó, tô colocando todos os detalhes para você entender. Desse jeito, não tem como não aprender. Então vamos lá, vamos buscar mais algum exemplo aqui. Eu não expliquei a expiração do preço. Muita gente aqui no canal já sabe, mas para quem é novo, deixa eu explicar aqui. Vamos, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma vela sem pavio na parte da sua abertura. Ou seja, a gente tem um segurança e toda a liquidez de venda que tiver aqui no gráfico não vai ser mais buscada. E o que será a liquidez? Seria todo esse pavio aqui. Por exemplo, a gente tem esse pavio. Aí vamos supor que a gente teria aqui, que a gente tem outra liquidez de venda. Ó, vou ter que explicar o que é liquidez. Como o mercado vai buscar essa liquidez. Se o mercado não tiver essa segurança, por exemplo, tiver aqui, quantas liquidez de venda aqui a gente tem atualmente? A gente tem essa e a gente tem essa. Por exemplo, a gente tem somente essa vela de venda. Vamos supor que a gente tem uma vela de compra aqui. Quantas liquidez de venda a gente tem aqui no mercado? Somente uma. Porque só tem um pavio aqui da vela vermelha. E ele não foi trabalhado, porque para ser trabalhado, essa liquidez, a própria vela de venda tem que romper com o corpo. Vamos supor aqui, a gente tem mais uma vela vermelha aqui e deixa um pavio. Quantas liquidez de venda a gente tem atualmente? A gente tem duas. Por que duas? Porque a gente tem essa e tem essa. Essas duas liquidez, ela não foi rompida com o corpo da própria vela vermelha. Então a gente tem essas duas liquidez para ser trabalhada. Vamos supor, fez mais uma vela vermelha e deixou, por exemplo, mais um paviozinho aqui. Quantas liquidez de venda a gente tem agora? A gente tem 3 liquidez, a gente tem essa, a gente tem essa e a gente tem essa também. E agora, vamos ver. Por exemplo, fez essa vela aqui. Quantas liquidez a gente tem aqui pra gente, de liquidez de venda? A gente não tem nenhuma. E por que não tem nenhuma? Porque não tem nenhum pavio. Ele já buscou a última liquidez, ele não deixou mais pavio. Agora vamos dar o exemplo na compra. Sei lá, a gente tem uma vela vermelha e vamos supor que fez uma vela verde, deixando pavio. Aqui vai ser a nossa primeira liquidez de compra. A gente pode marcar ela aqui, primeira liquidez de compra. Vamos, por exemplo, fez mais um pavio aqui. Aqui vai ser o que? Quantas liquidez de compra a gente tem aqui no mercado? A gente tem essa e a gente tem essa porque não foi rompida ainda. Vamos supor que ela conseguiu fechar essa liquidez e não deixou mais liquidez. Então, ela já trabalhou as liquidezes que o mercado tinha e não tem mais liquidez para comprar buscar. Então, aqui a gente já tem uma leitura de expiração do preço, porque não deixou pavio na parte do seu fechamento. E se lá atrás no gráfico, por exemplo, a gente tem uma vela de segurança vermelho, ele vai bloquear todas as liquidez de compra. Por exemplo, a gente teria essa liquidez de compra para a vela buscar. Ó, mesmo que o mercado expirou a vela, se tiver liquidez, ele pode vir buscar. O que vai bloquear as liquidez de compra vai ser esse nosso segurança. Se não tiver essa vela, mas o mercado fazer uma expiração de preço, ou seja, deixar uma vela sem pavio na parte do seu fechamento, ela pode muito bem vir buscar, porque a vela que não deixou liquidez foi essa. Porém, a gente tem liquidez para buscar, o mercado pode vir buscar, ele tem esse espaço aqui para vir buscar. Ele só vai fechar a liquidez do gráfico anterior quando tiver essa vela de comando, essa vela aqui é o nosso segurança, porque essa vela não deixou pavio na sua abertura. Então ela bloqueia toda a liquidez de compra, ou seja, se fez uma expiração de preço, ela trabalhou todas as liquidez de compra que tinha. Se a gente olhar para trás do gráfico, não tem mais liquidez de compra para ser buscada, por causa desse carinha aqui, que é a nossa segurança. Então, se toda a liquidez de compra não vai ser mais buscada, o mercado expirou, ou seja, não deixou pavio na sua abertura, não deixou interesse de compra, trabalhou as últimas liquidez de compra que a gente tinha, aqui a gente pode pegar a nossa operação de venda.
Essa que é a leitura de expiração do preço. A gente esperaria o mercado vier aqui, ó, que é o nosso ponto de entrada. Tocou aqui no nosso segurança, a gente pega a nossa operação de venda. A gente operaria vendido aqui. E como seria em relação à nossa aula de hoje? Seria basicamente isso. Vamos supor que o mercado deixou esse pavio e, sei lá, esse pavio conseguiu fazer aqui essa retirada de pavio. E o que seria isso? Se a gente marcar esses dois pavios, ele está na mesma direção e ele está em simetria. Então é como se fosse esses dois pavios não existissem mais. Ó, é a mesma coisa que acontecesse isso. Ó, de qualquer jeito, ele virou uma expiração de preço. E se expirou o preço, não tem uma liquidez de compra por causa desse carinha aqui, a gente pode pegar essa operação de venda. Tem vários outros tipos de cenário. A gente tem a liquidação do preço, a gente tem essa expiração do preço e a gente tem a retirada de pavio. A gente tem 3 tipos de cenário de expiração de preço, que é tudo a mesma coisa. Por exemplo aqui, liquidação. O tema da aula não é esse, mas vou dar uma breve palhinha. Quando a gente tem uma vela aqui, uma vela verde, por exemplo, e o corpo da vela consegue travar no pavio dessa vela. Pode ser ou na anterior ou na vela que estiver mais para trás, que vai ser uma liquidação interna ou liquidação externa. De novo, eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque é um assunto mais avançado, é um assunto que eu só posso lançar no curso, porque muita gente não conseguiria compreender esse estudo, porque ele é mais difícil. Então vamos pelo básico. Para quem está iniciando, vamos utilizar só o básico, porque dá para ter uma boa assertividade com isso. Ó, isso aqui será uma liquidação do mercado, é só uma palhinha. Quando o corpo dessa vela consegue tocar no pavio, ou dessa vela, ou de uma vela que esteja mais para trás, que aí seria ou uma liquidação interna ou uma liquidação externa. A gente tem também ou uma expiração interna ou uma expiração externa. A gente tem também a retirada interna e a retirada externa. Todo movimento externo que a gente pegar sempre vai ser muito mais assertivo que o movimento interno. Mas como falei, como o foco dessa aula não é isso e como é um material mais avançado, eu só quero focar aqui nessa aula o mais simples possível, que para quem está começando não vai conseguir compreender. Então eu vou te passar o mais simples para ficar mais fácil para você. Por exemplo aqui, a gente tem os dois tipos de retirada, como eu falei. Se o mercado não tem mais liquidez, se o mercado não deixa mais pavio, o mercado fez uma expiração. O que é uma expiração? Lembra que eu falei? Expiração é sempre que o mercado não deixa pavio na parte do seu fechamento. Não deixa pavio no fechamento. E para a gente ter uma leitura de expiração de preço, ela tem que não deixar pavio no fechamento, certo? Ela tem que trabalhar a última liquidez. Por exemplo, se a gente tiver mais liquidez aqui, ó, aqui atrás do gráfico, a gente tivesse, sei lá, um pavio aqui. Aqui ela trabalhou a liquidez da vela anterior, só que ela não trabalhou a última liquidez. Então aqui a gente não poderia pegar essa operação de venda. Ela teria que vir aqui, trabalhar a última liquidez, não deixando pavio, que ela expiraria. E aqui no gráfico para trás, a gente teria que ter essa vela de segurança. No caso, se ela tivesse aqui, não ia influenciar no nosso preço. Ele teria que ficar pelo menos acima da nossa expiração do preço. Acima disso, ó, se fizesse uma vela aqui, um segurança, aí sim a gente poderia pegar a expiração de venda quando tocar aqui. E lembrando também, na expiração do preço, se não deixou pavio na parte do fechamento, ela tem que deixar pavio na sua abertura. Porque também, se a gente quer entrar vendido, não adianta nada o mercado fazer expiração de preço, não tem uma liquidez para compra, se ele não tem uma liquidez para venda também. Então o mercado tem que estar aberto, tem que deixar pavio, e o mercado tem que deixar aqui a liquidez de venda para ser trabalhada. Por exemplo, se esse pavio tiver em simetria com esse, a gente não tem uma liquidez de venda, porque é como se fosse uma retirada de pavio. É como se fosse esse pavio não existisse mais, e aqui a gente só teria essa liquidez de venda. Vamos supor que a gente teria somente essa liquidez de venda para o mercado buscar. Então, quando a gente tiver uma leitura de venda, ele vai vir buscar essa liquidez de venda. A gente sabe qual liquidez o mercado pode vir buscar. E se acontecesse um pavio simétrico, é como se fosse esses dois pavios não existissem mais, e mesmo o mercado não deixando liquidez na vela de expiração, ele não teria liquidez de venda. Então essa operação seria muito ruim, porque mesmo a gente não tendo liquidez para compra, o mercado já conseguiu trabalhar as últimas liquidez de compra, expirou o preço, podemos pegar a venda. Mas tem que observar se o mercado deixou pavio, deixou liquidez, deixou pavio no fechamento. Se ele deixou, ele pode vir buscar aqui. Ele tem interesse, ele tem que ser buscado. Então ou ele pode fazer várias velinhas até chegar aqui, ou ele pode vir descer aqui direto para vir buscar. Aí nesse caso, ninguém sabe. Nesse caso eu não sei, e pelo meu conhecimento eu acho que ninguém consegue identificar quando o mercado vai buscar. Mas pela nossa análise, o mercado pode vir buscar essa liquidez, e independente se for uma, duas, três, quatro, cinco velas que vai descer, ou apenas uma,
o mercado ele tem que descer, ele não pode trabalhar o que ele não tem. Então, ele não vai subir a compra aqui, desde que se essa vela consiga fazer conexão com a compra. Por exemplo, se a gente estiver lá atrás, ó, já tô avançando muito no conteúdo, já tá começando a ficar complicado que eu sei. Mas vamos lá, para quem já tá mais avançado aí e quer tirar proveito dessa aula. Por exemplo, a gente tem uma vela de compra, que é a nossa primeira vela do movimento. A gente faz a marcação, e se essa vela aqui consegue ter conexão com o mercado, ela tem força de compra, se a gente tem expiração de compra, não tem uma liquidez para compra, e se ele faz conexão com a força compradora, aqui a gente também não pode operar. Por que não? Mesmo tendo liquidez de venda, a gente já tem força de compra. Então não adianta a gente ter dois tipos de leitura, tanto para compra e tanto para venda. A gente quer aquele cenário que seja o mais seguro possível. Aquele cenário que a gente só tem leitura de venda ou somente leitura de compra. Que é aquele cenário que vai dar mais assertividade aqui pra gente. E é isso que a gente busca no trade. A gente busca a assertividade. A gente busca sempre as melhores confluências pra gente poder operar. A gente não vai operar qualquer coisa. A gente não vai operar também quando, por exemplo, vier 3 confluências para compra e vier, por exemplo, uma ou duas confluências para venda. Se a gente quer operar comprado, a gente tem 3 confluências para compra e 2 para venda, a gente não quer isso. É um cenário muito ruim. É um cenário de praticamente uma indecisão. A gente só tentaria operar na sorte se fosse isso. A gente tem que operar somente quando o mercado. A gente sempre tem que operar com a força e a fraqueza do mercado e observar a liquidez, observar as aspirações de preço, a liquidez e a força versus fraqueza de mercado. Por exemplo, a gente tem a aspiração de preço, mas aqui a gente teve a conexão de mercado. Aqui já fica ruim. A gente tem a inspiração de preço, mas a gente não tem força de venda. Também já vai ficar mais fraco. É tudo isso de confluência que a gente pode ir colocando na nossa análise que vai ajudando. Tudo que a gente conseguir colocar para jogar, por exemplo, para jogar essa vela vermelha, se a gente tiver para colocar, a gente vai colocar. Se não tiver, dependendo da situação, dá para tirar um proveito. Mas se não tiver, se tem muita confluência para venda, mas tem algumas confluências para compra, a gente já fica mais atento. Se for operar, se não quiser perder a oportunidade, opera um pouquinho mais baixo. Não vai operar com a mão de Soros. O que seria a mão de Soros? Seria operar com o lucro. A gente está operando com lucro, e vamos supor que esteja na última mão de Soros. A gente operou, por exemplo, R$2, foi para R$6, R$12. Então a gente já está com um lucro muito bom. A gente está alavancando a banca. E a gente vai pegar essa operação aqui arriscada? Não vamos, a gente não pode tomar esse risco. Aí se quiser pegar a operação, tiver tanta confluência para compra quanto confluência para venda, você pode pegar para não perder a oportunidade. Mas não vai jogar tudo de capital. Joga somente o mínimo para você não perder, essa oportunidade. Mas sempre preze pelos movimentos que eles estão óbvios, que a gente já sabe que o mercado vai fazer. A gente estuda os padrões e a gente coloca em confluência. Se você for esperto, se você pegar todas as aulas, fazer o backtest, você sabe que tantos padrões, se a gente utilizar com todas as confluências, vão dar certo. E quando você for aplicar no gráfico, você já tem uma certa confiança que esse padrão, a maioria das vezes, deu certo. Então, se pelo que a gente estudou, deu certo, e na hora de operar, eu só vou pegar uma operação perigosa, você não está sendo muito inteligente. Sempre opere o que você estudou. Sempre, ó, por exemplo aqui, eu estou te ensinando essa estratégia de inspiração do preço junto com a retirada de preço, que é a mesma coisa. Vamos de novo. O que seria uma retirada de pavio? Quando a gente tem dois pavios em simetria, por exemplo, a gente tem esse pavio e esse pavio em simetria. Se esses dois pavios estão em simetria, é a mesma coisa que essa vela aqui. É a mesma coisa, ó. Por exemplo, deixa o pavio aqui, deixa o pavio aqui. É a mesma coisa que uma vela expirada, uma vela que não deixou o pavio na sua abertura. E para venda também, a gente tem essa vela. E aqui no futuro a gente tem essa vela. Se o mercado está em simetria aqui, é a mesma coisa que essa vela aqui, ó. É a mesma coisa. Porque a gente teria que fazer essa retirada de pavio. E é a mesma coisa, se você for ver, é o mesmo padrão. Para operar a retirada de pavio e a expiração do preço, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Aí tem as regrinhas que eu falei. Se o mercado já tiver conexão com a força oposta, já vai ficar ruim, você não pode pegar. Se o mercado já der alvo em topo e fundo, você também não pode pegar. E essa é uma das confluências que você tem que observar para a sua operação ficar segura. Você tem que ver tanto a leitura de compra quanto a leitura de venda. Nunca observar os cenários isolados. Jamais opere pelo cenário isolado. O cenário por completo, fazendo a leitura gráfica por completo, vai te dar uma segurança melhor. Você vai estar sabendo o que está fazendo. Você já tem confiança naquilo que você aprendeu. E é só aplicar. É a mesma coisa. Aplicou no gráfico parado, aplicou aqui nos seus estudos, você vai conseguir aprender no gráfico real. Porque é o mesmo padrão, só que acontecendo aqui no real. Você já sabe que dá certo. É só espelhar isso. Mas se você estiver ignorando todo o contexto do gráfico, já vai ficar mais inseguro. Você não sabe por que você vai tomar loss. Por exemplo, operei só esse padrão que você falou e tô tomando vários loss. E por quê? Porque você não sabe o contexto que o gráfico tá te passando.
O padrão em si é isso, não é difícil, ele é básico. O mercado deixou uma expiração de preço, trabalhou aqui a última liquidez, e se você olhar para trás, acima dessa expiração de preço, tem que ter uma vela vermelha que não deixa pavio na sua abertura. Se aconteceu isso, você já pode pegar a operação de venda, mas lembre-se, tem que observar todo o cenário. A operação de venda vai bater aonde? Vai ser bem quando bater aqui, ó. Tocou aqui, você pega a sua venda. Mas lembra que eu falei, tem que observar todo o cenário. E também o que? Fez, por exemplo, aqui uma vela, fez uma próxima vela, por exemplo, o pavio dessa vela, o pavio da próxima vela aqui, ó, ela fez uma retirada de pavio. Se a gente for olhar mais para trás do gráfico, a gente tem uma vela que não deixou pavio na sua abertura, a gente tem um segurança, ou seja, vai bloquear todas as liquidez de compra. É só observar isso, não precisa nem entender o que eu tô te falando, só observa esse padrão. O mercado fez uma vela vermelha que não deixou pavio no seu fechamento, trabalhou o último pavio de compra e se a gente for olhar para trás do gráfico, acima dessa expiração, ela fez uma vela que não deixou pavio na sua abertura. É só você olhar isso. Não deixou pavio no fechamento, expiração do preço, trabalhou a última liquidez, expiração do preço confirmado. A gente olha para trás, uma vela vermelha que não deixou pavio na sua abertura. A gente tem uma leitura de expiração do preço. Quando tocar aqui na nossa marcação, a gente pode operar para reversão. Somente utilizando isso, já dá para ter um entendimento. Aí você vai acompanhando os próximos conteúdos, que você vai conseguindo colocar mais confluência nessa análise. E é por isso que eu sempre falo pra você, não fique triste se você tomou loss, fica feliz. Se você souber o que você está fazendo, se você conseguir decorar esse padrão, você já vai estar um passo muito mais à frente do que os demais. Porque você já vai saber analisar o padrão. Se você continuar assistindo as próximas aulas, você está no meu curso, está assistindo todas as aulas, tirando as dúvidas comigo, você vai conseguir colocar mais confluências. E colocando mais confluências, você vai saber o motivo do seu loss, por exemplo, que você tomou ontem. E é por isso que é muito importante você tirar print das suas operações e colocar numa pasta. Eu mesmo sempre faço isso, tiro o print das análises, vejo por que deu errado, por que deu certo, e sempre vou fazendo isso. E é por isso que comecei o canal também. Quando você explica alguma coisa para alguém, é o jeito mais fácil de você aprender novamente. Por exemplo, conseguir aprender, vou explicar para alguém. Pode explicar para qualquer pessoa, para amigo, para irmão, tanto faz. Você conseguiu explicar bem, a pessoa entendeu, quer dizer que está no caminho certo. Quer dizer que você compreendeu o conteúdo, já conseguiu ensinar para alguém e agora é só aplicar, agora é só colocar as confluências certas que não tem como dar errado. Aqui fez o que? Esse pavio referente a esse pavio está em simetria, ou seja, esses dois pavios não existem mais, é como se fosse uma expiração de preço. Aqui mais para trás fez um segurança, ou seja, uma vela vermelha que não deixa pavio nessa parte da abertura. A gente pode pegar essa venda quando tocar aqui. A gente pode pegar, o padrão é esse, o padrão é básico. Mas como eu falei, o que vai dificultar é analisar todo o contexto do gráfico. É analisar todas as confluências, todas as informações que o gráfico está te passando. Esse pavio com esse pavio, interna, porque ela faz parte do mesmo movimento. Mas vamos lá. Sei lá, fez aqui uma vela vermelha e uma vela verde. Eu nem deveria estar explicando isso daqui porque é um assunto mais avançado, mas vamos lá. Esse pavio conseguiu tocar em simetria com esse pavio. Retirada de pavio externa, porque ela não faz parte do mesmo movimento. Aqui a gente tem esse pavio que retirou com esse pavio, mas ela faz parte do mesmo movimento. Ele tocou esse pavio junto com esse pavio, ela faz retirada desse pavio, só que isso daqui é externo, porque ela não faz parte do mesmo movimento. Aqui ela faria parte do mesmo movimento. Aqui fez uma reversão, não seria parte do mesmo movimento. Ou seja, esse pavio com esse pavio não é do mesmo movimento, é na mesma direção, só que não é do mesmo movimento. Então, como foi esse com esse e não faz parte do mesmo movimento, aqui é externo, aqui vai ficar muito forte a sua operação. Mas como eu falei, de começo, só presta atenção nisso. Se dois pavios já está em simetria, você pode pegar a sua operação. E pavio em simetria que seja da mesma cor vai ser mais forte que pavio em simetria que não for da mesma cor. Sempre preze por isso. Tá em simetria aqui, é como se fosse esses dois pavios não existem mais. Não tem mais liquidez para compra. Ó, tem que observar isso daqui também, ó. Por exemplo aqui, se deixou esse pavio e esse pavio em simetria, mas a gente tiver um pavio maior aqui, ó, é como se fosse esses dois pavios não existem mais, como eu falei. Só que ela não trabalhou a última liquidez. A última liquidez que o mercado deixou mais alta é essa daqui. Então a gente não pode pegar essa operação. Essa operação poderia ser válida se ela trabalhasse essa última liquidez. Por exemplo, ela trabalhou a última liquidez, trabalhou esse último pavio, fez aqui, por exemplo, uma retirada de pavio. Esse pavio junto com esse pavio. Assim, esse cenário é válido. Por quê? Porque ela trabalhou a última liquidez, a liquidez mais alta. No caso anterior, não tinha acontecido isso. Tinha acontecido aqui um pavio mais alto. E quando acontece um pavio mais alto, teve expiração do preço, ela não trabalhou a última liquidez. Nesse caso aqui, trabalhou a última liquidez. A gente não tem mais liquidez para o mercado trabalhar, para compra. Aqui, eliminou, ele bloqueou, já com a nossa segurança. É lá que não deixa o pavio na nossa abertura. Ela bloqueou todo o pavio de compra. Ó. Por exemplo, a gente tem um pavio de compra aqui para ser buscado. Não vai ser mais buscado por causa dessa velhinha aqui.
A gente tem, por exemplo, outro pavio aqui de compra a ser buscado. Também não vai ser mais buscado por causa dessa venia aqui. Então, se a gente tem uma expiração do preço, não tem mais interesse de compra, fez essa vela aqui também bloqueia todas as liquidez de compra, o mercado não tem mais interesse para trabalhar aqui em cima. O mercado ele vai pagar uma retração. E por que ele vai pagar essa retração? Porque ele não pode trabalhar o que ele não tem. O único motivo, se ele vier romper aqui, foi porque sua operação foi errada. Que, por exemplo, ele pode muito bem, é que aí você já vai estar avançando o conteúdo. Mas o exemplo básico é esse. Mas, por exemplo, tomei loss, quero saber o motivo do loss. Vai ter casos que o quê? Essa ela expirou, só que ela já tem força de compra. Aqui a gente já tem força de compra, ela pode muito bem vir aqui romper. A gente tem leitura de compra também. Mesmo que seja fraco, a gente já tem força de compra, que conectou com essa vela de compra. Então, são os detalhes que vai fazer você parar de tomar loss. E é isso que eu ensino no meu curso. É isso que você vai aprender a ter toda a leitura do gráfico. E no YouTube eu te passo também. Só que o material está desorganizado. Para quem é iniciante vai ficar muito difícil. E o que eu aconselho? Você entrar no meu curso. Tá todos os materiais todos organizados. Tá com uma explicação surreal. Com os detalhes a mais. E é por isso que é só clicar no primeiro link da descrição. Última informação muito importante também. Faça seu cadastro aqui na Cotex. Que tá no último link da descrição. Que vai estar me ajudando muito. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Comenta alguma coisa positiva e bora para a próxima aula. Tamo junto.